Mateus 8, do 14 ao 17. Eu quero propor aos irmãos uma reflexão sobre o tema Jesus e o meu sofrimento. Jesus e o meu sofrimento. Mateus 8, a partir do verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Assim que Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Ele tocou a sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com a sua palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Pelo teu poder, nós te invocamos nessa noite. E pela tua compaixão, nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, derrama a tua graça sobre nós. Derrama, Senhor, sobre nós a iluminação do teu Santo Espírito, Senhor. Que, ó Deus, como nós cantamos aqui, o Senhor possa nos incendiar, Senhor. Como foi dito aqui também, Pai, eis-nos aqui como lenha, que teu Espírito possa vir sobre nós, que a tua palavra, Senhor, possa arder nos nossos corações, Senhor, no nome santo de Jesus, e consumir, ó Pai, todo o pecado, toda a maldade, toda a iniquidade que há em nós, Senhor. Lava-nos, Senhor, com o sangue precioso de Cristo Jesus. Purifica, Senhor, nossa mente, nosso coração. Abre, Senhor, nossos ouvidos, Senhor, a tua voz nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar? Irmãos, nós já estamos nesse capítulo 8 já há 3 domingos, né? Como eu disse aos irmãos, no primeiro momento, Mateus nos apresentou quem é o rei. Depois, Mateus começa a falar sobre o ensino desse rei, sobre as características dos cidadãos do reino. Depois, Jesus avança mais um pouco, falou para nós sobre a verdadeira piedade, uma verdadeira religiosidade, digamos assim, né? Uma vida santa na presença de Deus, lá no capítulo 6. Depois, no capítulo 7, Mateus avança falando para nós sobre a verdadeira justiça do rei, a verdadeira justiça no reino de Deus. E agora ele começa uma outra sessão. A partir do capítulo 8 e capítulo 9, Mateus vai fazer uma série de relatos de milagres, de curas, de feitos extraordinários de Jesus, para nos mostrar o poder de Jesus, o poder extraordinário de Jesus. Jesus é o rei dos judeus e ele é um rei poderoso, ele é o Cristo, ele é o Messias que havia de vir e ele tem todo o poder no céu e na terra. E aqui então esses relatos vão nos contando, testemunhando, demonstrando esse poder extraordinário de Jesus. O primeiro deles ficou nos versos de 1 a 4, quando Jesus então cura um leproso. Cura um homem leproso, um homem que deveria viver então à margem da sociedade, afastado de todos, e Jesus ainda assim oferece graça àquele rejeitado e toca no corpo daquele homem. A lei dizia que isso não era permitido, que aquele que tocasse poderia ser contaminado e até contagiado pela doença daquele homem. Mas ainda assim Jesus o toca e Jesus não fica contagiado pela doença daquele homem. Na realidade é justamente o oposto, né? Quando Jesus o toca, ao invés de ser contagiado pela doença, Jesus o contagia o leproso com a cura, com o seu poder, tocando naquele homem, e aquele homem então fica limpo. Apenas com o seu poder, Jesus é capaz de instantaneamente remover a lepra daquele homem. Depois, a partir do verso 5, se você estiver acompanhando aí na sua Bíblia, a partir do verso 5 até o verso 13, nós temos a cura do centurião romano, segundo momento onde esse poder de Jesus é demonstrado e ele então mais uma vez oferece graça a um rejeitado, só que agora esse rejeitado não é um leproso, esse rejeitado é um centurião romano. Pastor, por que você está falando que o centurião romano é rejeitado? Porque lembra os irmãos que nesse período histórico Roma está dominando sobre Israel. Então,
o centurião era uma espécie de oficial romano responsável pelo comando, né, de pelo menos ali 100 homens como seus subordinados. E esse soldado romano, esses oficiais romanos eram vistos como inimigos de Israel. Então eles eram inimigo. Claro que eles seriam rejeitados pela sociedade daquele tempo, mas ainda assim Jesus oferece graça àquele homem, né? Oferece uma palavra e atende o pedido daquele homem, se dispondo a ir curar. E aí vem um momento muito marcante desse relato, quando no verso, depois do verso 7 que Jesus oferece então, né, Jesus diz, olha, eu irei, eu vou curar o seu servo. Então, lá no verso 8, o centurião romano diz, ele fala, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Eu estou lendo de propósito, eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Jesus embaixo do nosso teto. E olha as palavras daquele centurião romano. Eu não sou digno de que tu entres embaixo do meu teto. Em outras palavras, eu não sou digno de que você entre na minha casa. Foi isso que aquele homem falou. Eu não sou digno. Há em mim indignidade. Assim como aquele leproso reconhecia toda a sua incapacidade de resolver o problema que ele tinha, e quando ele vai até Jesus, então ele se prostra diante de Jesus, reconhecendo que ele não tinha poder para se autocurar. Esse homem também diz, olha, eu não tenho a menor condição nem de te receber debaixo do meu teto para que você possa curar o meu servo. Mas Jesus, não apenas movido de poder, mas de compaixão, libera então o pedido daquele homem quando ele fala, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. E então Jesus libera uma palavra. E aí se na primeira cura, dos versos de 1 a 4, Jesus tocou e então houve cura, guarde isso. Primeiro relato aqui, Jesus faz o quê? Toca e há uma cura estabelecida. No segundo relato, Jesus apenas declara uma palavra. E isso é suficiente para que a cura também seja estabelecida. Então, se no primeiro momento Mateus deu ênfase ao poder de Jesus e a esse toque de misericórdia, esse toque de graça, no segundo momento ele ressalta a autoridade de Jesus, que pode dizer apenas uma palavra. E essa palavra é suficiente para curar qualquer doença. Nesse momento do texto, nós também podemos observar essa dinâmica. Não sei se os irmãos perceberam quando a gente leu, mas diz assim, olha, no verso 14 e 15, é o relato da cura da sogra de Pedro, e Jesus, quando entra naquela casa, o que ele faz? Está aí no verso 15. O que ele faz? O que Jesus faz com aquela mulher? Verso 15. Estão com a sua Bíblia aberta, irmão? Amém. Ele tocou. Acompanha aí na sua Bíblia, por favor. Ele toca. E já no verso 16, vai dizer assim, ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E Jesus fez o quê? Com a sua palavra, ele expulsou os espíritos e curou a todos os enfermos. Veja, a mesma dinâmica é novamente registrada nessa última sessão, ainda que uma sessão pequenininha. Mas novamente a mesma sessão, a mesma dinâmica é enfatizada. No primeiro momento, Jesus toca, e isso retrata o seu poder. No segundo momento, Jesus fala, e isso manifesta a sua autoridade. Autoridade aqui, nesse caso, não apenas sobre as enfermidades, mas autoridade também sobre os espíritos malignos. Mateus vai falar mais disso depois, a partir do verso 28 até o 34. Então, Jesus é aquele que tem poder para curar e tem autoridade para curar, E ele faz isso com que tipo de pessoa? Ele faz isso com uma mulher que também naquele momento, naquele período histórico, é uma pessoa que vive à margem da sociedade. Tanto é que todos vão à sinagoga naquela manhã e a mulher fica em casa, afinal de contas ela estava com muita febre, o texto aqui no grego dá a ideia para nós de que ela estava ardendo em febre, era uma febre muito forte, ela estava ardendo em febre e ela fica então em casa. E muito provavelmente naquele tempo nenhuma autoridade dos judeus, dos fariseus, nenhum mestre da lei teria a sensibilidade de ir lá na casa para tratar daquela mulher. Talvez eles nem se importassem com ela. Mas Jesus é tão poderoso, mas também tão
tomado de compaixão que ele vai até lá e ele dá atenção e ele cura aquela mulher. Ele oferece graça ao rejeitado. Jesus é o Cristo poderoso, mas também que oferece graça ao rejeitado. Então, no final, o autor está reforçando para nós essa ideia, dessa dinâmica do poder de Jesus, e ele liga isso ao verso 17. Olha o que diz o verso 17 aí. Para que se cumprisse, veja o início da expressão, para que se cumprisse. Jesus fez tudo isso com que objetivo? O cumprimento da profecia de Isaías. E não é qualquer profecia de Isaías, afinal de contas, houve muitas profecias declaradas por Isaías, inclusive que a virgem conceberia e daria à luz a um filho. Mas ele faz menção de uma em específico, olha aí. Diz assim, ele tomou sobre si as nossas, o quê? Enfermidades. E carregou as nossas doenças. Mateus não está ligando esses fatos a essa passagem à toa, ele tem um propósito. Veja que ele está ligando as narrativas de cura, né? Ele vem contando uma cura após a outra e depois liga essas curas a uma profecia de Isaías sobre o servo sofredor. Esse texto que Mateus aqui está fazendo referência, ele faz parte de Isaías capítulo 53. Em Isaías capítulo 53, nós temos, na verdade, a partir do capítulo 52, a partir do verso 13, é onde começa o poema do servo sofredor. Então, a partir do verso 13 até o verso 12, passa todo o capítulo 53, nós temos um poema, que é o quarto poema sobre o servo sofredor. E esse poema era entendido pelo povo de Israel como um poema que trata da profecia sobre o Messias que devia vir. Então, é um poema, é uma espécie de canção, mas também algo que aponta para Cristo, para o Messias, para o escolhido que devia vir. E aí, Mateus, quando ele liga nesse verso 17, ele está ligando aquelas curas e a interpretação daquelas curas a uma parte específica desse verso, desse poema. E a parte que eu me refiro é a terceira estrofe do poema, que é o verso 4, 5 e 6. Eu vou ler para os irmãos, diz assim. Eu estou lendo Isaías 53, a partir do verso 4. 4, 5 e 6, diz assim. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós os consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a maldade de todos nós. Ou, em outras traduções, fez cair a maldade de todos sobre ele. Veja o que Mateus, então, está nos dizendo. Mateus, a gente vai chegar nessa parte do texto, a gente vai devagar, mas só para adiantar esse ponto, que eu acho importante frisar isso, em todo momento em que Mateus está registrando as curas, o relato do poder de Jesus, ele está nos apontando para essa obra que Cristo realizou naquela cruz, por amor de mim e amor de você, ao levar sobre ele o peso dos nossos pecados, o peso da nossa maldade, toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento. Então, já no primeiro momento, eu quero dizer para os irmãos, o que é que Jesus tem a ver com o nosso sofrimento? Eu disse para vocês que o título desse sermão seria Jesus e o sofrimento. O que Jesus tem a ver com o sofrimento? E já de início é bom que se diga, Jesus, ele tanto se compadece de nós pelo nosso sofrimento, pelo sofrimento do homem, do ser humano, que ele foi capaz de levar sobre ele naquela cruz toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade. Mas vamos voltar ao verso 14 e vamos olhar um pouco mais devagar para esse texto. No verso 14, ele começa com a expressão, assim que Jesus entrou
na casa de Pedro. Assim que Jesus entrou na casa de Pedro. E eu quero propor algumas observações com os irmãos para a gente poder refletir. Já refletindo, já há uma luz um tanto prática desse texto. Pedro era um discípulo de Jesus, sim ou não? Mas ainda assim, Pedro tinha um parente que estava doente? Sim. Mesmo sendo um discípulo de Jesus, o fato de seguir a Cristo não isentou o apóstolo, né? Não isentou seus parentes de ficarem doentes em casa. Isso parece óbvio, né? Na verdade, deveria ser óbvio, mas nem sempre é. Porque, como eu disse hoje aqui pela manhã, muitas vezes as pessoas têm a ideia de que o fato de seguir a Cristo é como se a gente tivesse um cartão, sabe? Que nos isenta de passar por todo sofrimento. Então você está lá andando, caminhando na sua vida, e aí então você chega diante do sofrimento, mas aí você apresenta o cartão e diz assim, mas eu sou seguidor de Jesus. Ah, não, então você pode passar direto. Você não vai sofrer. Vai em frente, siga em frente. Né? É assim na vida cristã? Não. Não, então, mesmo crentes piedosos, gente piedosa, gente que está buscando a Deus, está buscando seguir a Cristo, ser um discípulo de Jesus, ainda assim, você vai ter que lidar com o fato de na sua casa ter alguém enfermo e que você se sente de mãos atadas, não sabe o que fazer. Tem alguém doente, não sabe como resolver isso. Então, o fato de seguir a Cristo não nos isenta das dores e das aflições. Não é um atestado de imunidade contra doenças. Aceitei Jesus, estou livre de todas as doenças, né? Não é um atestado de imunidade contra doenças. Crentes também adoecem. Por vezes, seus parentes também adoecem. E nós ficamos desesperados, pedindo ao Senhor em oração que Ele entre na nossa casa, não é assim? Nesses momentos. Oramos ao Senhor, Senhor, entra na nossa casa, assim como o Senhor entrou na casa de Pedro, toca nele, toca nela, assim como o Senhor tocou na sogra de Pedro. Eu perdi a conta essa semana de quantas vezes eu fiz essa oração. Então existem demandas em nosso lar que necessitam da intervenção de Jesus, claro que sim, e é claro que sim. Então, irmãos, que esse texto nos sirva de estímulo, já que é assim, já que nós não vamos ficar isentos ao sofrimento, já que nós não estaremos isentos às doenças nesse mundo, que esse texto sirva de estímulo para mim e para você diante dessas situações, para buscarmos ainda mais o Senhor em oração, porque Cristo também pode liberar uma palavra sobre a nossa casa. Cristo tem poder para visitar o nosso lar. Cristo pode liberar uma única palavra que nos traga cura, que nos traga libertação, que traga restauração para a nossa casa, que traga paz, que traga alegria. Uma única palavra que possa trazer salvação para o nosso lar. Ele pode ou não pode fazer? Então que esse texto sirva de estímulo para nós. Senhor, eu sei que o Senhor pode. Está escrito aqui. E eu sei que o Senhor tem compaixão daquele que sofre. Está escrito aqui também. Eu sei que o Senhor não fecha os olhos àquele que sofre. Eu sei que o Senhor não está alheio aos sofrimentos. Então, Senhor, em nome de Jesus, toca nele, toca nela, libera uma palavra, porque afinal de contas eu não sou nem digno que o Senhor entre no meu lar. Mas eu creio que basta uma palavra tua para que haja cura, para que haja libertação, para que haja quebrantamento, para que haja salvação. Nós não podemos perder isso de vista, igreja. Não podemos perder isso de vista. Já falamos isso aqui, eu vou repetir. Todos esses momentos marcantes de milagres devem servir como um encorajamento para mim e para você de que não existe causa impossível para Deus. As causas impossíveis são para mim e para você. Quantas vezes nós nos perdemos na caminhada pela fé, dizendo assim, eu acho que isso vai ser muito difícil. Talvez até julgando aquilo impossível. Eu disse isso aqui outro dia. Situações que a gente já nem ora mais. Por que a gente nem ora mais? Porque a gente já nem acredita mais. Ao longo da caminhada a gente vai deixando de acreditar e vai desistindo até mesmo de orar. Mas eu já quero começar já nesse sermão, nesse texto, mostrando isso para os irmãos, que nós não devemos desistir, porque Ele é o Jesus que se importa. Ele é o Jesus que se compadece do sofrimento.
Ele é o Jesus que não se fica cego à lei, ao sofrimento. Deus não é um Deus desinformado a respeito das nossas dores. Deus não é um Deus desinformado a respeito das nossas aflições. Deus conhece. E é por isso que nós, assim como Pedro, né? Jesus, vamos lá para casa, vamos ficar lá em casa. Fica lá em casa, Jesus. Eu e você estamos assim também, ou não? Jesus, vem lá em casa, fica lá em casa, Jesus. Toca nele, toca nela. E como diz o verso 15, na parte A, e ele tocou a sua mão. Era um toque de graça, era um toque de misericórdia, era um toque de compaixão, mas também era um toque de poder. E bastou um toque, pense nisso, bastou um único toque na mão de Jesus para que a febre, e muita febre, ardendo em febre, toda aquela febre deixasse aquela mulher. Por quê? Porque nenhuma enfermidade pode resistir ao poder de Deus. Nenhuma enfermidade pode resistir ao poder de Jesus. Com um único toque, pense nisso, um único toque e instantaneamente aquela mulher ficou curada. Isso faz a gente lembrar lá do leproso, porque bastou um único toque. Jesus toca instantaneamente. O relato de Lucas diz que o corpo daquele homem estava coberto por lepra. Mas mesmo coberto, tomado de lepra, bastou um toque de Jesus. Não foi 2, 3, não foi uma semana de processo, né? Não foi um tratamento longo, não. Foi um único toque. E instantaneamente a cura se estabeleceu naquele homem. Agora Jesus faz novamente e ele toca naquela mulher e a enfermidade tem de deixar o seu corpo. Porque a enfermidade também não resiste ao toque de Jesus. Esse é o Jesus que nós cremos, igreja. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus a quem nós dobramos os joelhos e oramos. Um Jesus que cura. Um Jesus que tem poder. Quando eu digo nenhuma enfermidade, entenda, nenhuma enfermidade. Seja ela física ou seja ela na alma. Seja uma doença física que necessita ali da restauração da sua química, da sua biologia, mas seja também uma doença emocional, seja ansiedade, seja depressão, seja síndrome do pânico, seja um pensamento suicida, Jesus toca e a enfermidade tem de deixar. E é isso que esse texto está dizendo para nós. Nós precisamos acreditar nisso e ter fé nisso. Ter fé num Jesus que basta apenas um toque, não precisa de 2 ou de 3, como já disse aqui. Na segunda parte do verso 15, ele fala assim, então ela se levantou e começou a servir. E eu acho essa parte do texto algo assim extraordinário, irmão. Extraordinário. Pense nisso. Tenta imaginar essa cena por um momento. Ela sai a febre, o que primeiro ela vai fazer? Servir. Servir todo mundo, vai servir Jesus, vai lá para a cozinha, começa a preparar um pão de queijo com café para Jesus e os discípulos e tudo mais, vai preparar um almoço para eles. Afinal de contas, eles tinham chegado lá da sinagoga, devia estar todo mundo com fome. E aí ela vai servir. E por que eu estou falando que isso é interessante? Que essa atitude dela, ela ainda vai contribuir muito para aquele dia, mas porque, veja só, eu vou explicar isso e depois eu volto no que eu estou querendo também chamar a sua atenção. No verso 16, no início do verso, diz assim, ao cair da tarde. Então, veja, isso é um sábado, pela manhã, né? Isso segundo o relato de Marcos. Eles voltaram da sinagoga e quando eles voltam à sinagoga, a cura acontece. O texto está dizendo para nós que ao cair da tarde, porque o Shabat começa das 18 horas da sexta-feira, na verdade não é bem 18 horas, eles não tinham relógio igual a gente, né? Mas é quando escurecia na sexta-feira e ia até escurecer o final da tarde do sábado, né? Então começa na sexta-feira, final da tarde, início da noite e termina, mesma coisa, só que no sábado. Então, o autor está dizendo para nós com isso que quando havia se encerrado o Shabat, nesse momento Jesus ainda não está curando assim no sábado, chamando a atenção dos mestres, dos fariseus.
Então, ao cair da tarde, o que acontece? Trouxeram-lhe muitos endemoniados. Para aqui, nesse momento, pensa um pouquinho, tenta responder a pergunta. Quando trouxeram essas pessoas, muitos endemoniados e enfermos, e Jesus curou a todos, aonde Jesus estava? Aliás, onde Jesus estava, né? Na casa de Pedro, certo? Ficou claro isso? Deu para entender? Jesus ainda está lá. E mais cedo, naquele dia, o que tinha acontecido? Ele tinha curado a sogra. E a sogra se levantou, começou a servir todo mundo. Agora pensa comigo, quando vai chegar no cair da tarde ali, né, o início da noite, que Jesus vai curar esse tanto de gente, o texto nem diz quantas pessoas, fala apenas que eram muitos endemoniados. Né? E ele expulsou o demônio e curou todos os enfermos. Jesus foi atender muitas pessoas, Jesus foi abençoar uma grande comunidade. E agora ali eles estavam, vamos dizer assim, servidos, né? Estavam bem estabelecidos, por quê? Porque a mulher que tinha sido curada dentro de casa tinha se feito o quê? Útil. Ela tinha ido ali ajudar e com aquilo que ela sabia, ela quis retribuir o que havia, ela quis reconhecer, melhor dizendo, a graça que ela havia recebido. E dessa maneira a gente percebe como é que foi importante a atitude daquela mulher ao servir Jesus, a servir as pessoas ali da casa. Por quê? Mais à frente, Deus sabia que Jesus teria uma demanda intensa, um desgaste de trabalho intenso. E ele precisaria estar bem ali para poder atender aquelas pessoas. Lembra? Jesus é Deus, mas também um homem. Estava em forma humana, encarnado, em corpo humano. Precisa comer, precisa descansar, precisa ser servido também. E aquela mulher se levantou e serviu. E logo depois, a cura, que foi a bênção que chegou até a vida daquela mulher dentro de casa, pôde servir a toda uma comunidade. Olha que interessante. A bênção que Jesus faz na nossa casa e como aquilo se reflete em benefício para a comunidade. Muitas pessoas naquele dia puderam experimentar milagres. E um outro detalhe que me chama a atenção é da maneira como cada uma dessas pessoas vai reconhecendo a graça recebida. Lá no início, se você puder voltar aí na sua Bíblia, lá no início, na primeira parte, quando Jesus cura o leproso, Jesus fala para aquele leproso que ele fosse até o sacerdote e apresentasse a oferta que Moisés estipulou. Isso está no verso 4, está no final do verso 4. Ele foi lá e estipulou. E aqui a gente está vendo uma reação àquela graça recebida. Ele foi curado, e então qual é a atitude? O que ele faz? Ele reconhece a graça recebida, dando um testemunho público da cura. Ele deu um testemunho público da transformação. Olha que interessante. No segundo momento, o centurião também recebeu a graça, certo? Amém? Estamos juntos? E qual é a sua atitude ali? Ele sai dali, quando Jesus diz aquelas palavras, né? Quando ele vai aqui, ó, no verso 13, vai e te seja conforme creste. E naquela mesma hora, seu servo foi curado. Né? Então, como é que aquele centurião, ele reconhece a graça? Ele estava lá longe do servo. E aí Jesus declara a palavra. E então ele vai confiante nessa palavra. Ele vai confiante. E essa atitude pode parecer, assim, talvez boba, mas não é. Porque se Jesus disse que se ele disse, né, olha, se você liberar uma palavra é suficiente, e Jesus libera então essa palavra, e ele vai, com isso o que ele está dizendo? Olha, eu confio no que você falou. Dá para entender o que eu quero dizer ou não? Estamos juntos, amém? Ele está dizendo, olha, eu confio, porque se eu não confiasse, eu ia ficar insistindo. Não, mas fala aí de novo. Tem certeza? Já deu certo? Não, repete mais uma vez para mim. Não, ele disse, é isso. E no caminhar diante dessa palavra, confiante nessa palavra, ele está dizendo, olha, eu reconheço que a graça me foi recebida, me foi oferecida. E agora a sogra de Pedro, ela também vai tomar uma atitude que reconhece essa graça recebida.
Como? Se levantando e servindo, se fazendo útil. Foi dessa maneira que ela encontrou uma forma de reconhecer a bênção que ela tinha recebido. Isso é muito interessante a gente pensar nisso. Ela recebeu algo e ela quis demonstrar que era grata por aquilo que recebeu. Né? Isso precisa nos fazer pensar, porque, irmãos, sem querer ser muito duro, mas se Deus nos abençoasse com tudo aquilo que você ora e pede a Ele, né, qual seria a sua atitude? Você levantaria para servi-lo ou você iria embora? Nunca mais, de repente, vai te ver, né? O que a gente ia fazer se Deus nos abençoasse com tudo aquilo que a gente pede? Entende o que eu quero dizer? Às vezes a gente pede algumas coisas para Deus, mas a nossa atitude, depois da graça recebida, não é oferecer a Deus o melhor do nosso serviço. Não é ir diante das pessoas e testemunhar publicamente o que Cristo fez por mim. Não é sair daqui e caminhar no caminho confiante nas palavras de Jesus. Não, é simplesmente dar as costas. Há muitas pessoas, a gente ainda vai ver isso aqui, ao longo dessas exposições, há muitas pessoas que têm um contato com a graça de Deus, mas elas não querem saber de ter um relacionamento com o Deus dessa graça. Então, eu quero a graça de Jesus, mas eu não quero me relacionar com o Jesus dessa graça. Entende? Eu quero as bênçãos desse Deus, mas eu não quero uma relação com esse Deus. Essa mulher vai tomar uma atitude diferente. Ela recebe a graça e ela dá sinais que reconhece aquela graça pelo seu serviço. Assim como o leproso deu sinal pelo seu testemunho público de fé, assim como aquele centurião saiu dali confiante na palavra, dando testemunho da graça recebida, eu e você também precisamos dar testemunho da graça que nós recebemos em Jesus. Entende? Precisamos dar testemunho disso. Eu acredito, irmãos, claro que nós sabemos que Deus não é um Deus de retribuição, mas Ele é um Deus de graça, de amor, de bondade. Toda bênção que Deus derrama na nossa vida é fruto da graça, da misericórdia de Deus. Mas eu penso que muitas vezes a gente não está pronto no nosso caráter para receber todas essas bênçãos. Que talvez Deus, se nos abençoasse da forma que nós tanto desejamos, nós nos voltássemos o coração contra Ele. Então, penso que antes até de receber determinadas coisas que Deus deseja até para nos dar, Ele precisa tratar o nosso caráter. Precisa tratar quem somos. Para que ao receber essas bênçãos, isso nos ajude a servirmos melhor a Jesus. Servirmos melhor a Jesus. Seguimos firmes no nosso caminho, confiantes nas suas palavras, servindo a Cristo com toda a alegria e com o melhor da nossa capacidade, visando sempre o progresso do reino e visando sempre que as bênçãos que chegaram na nossa casa, na minha casa, na sua casa, essas bênçãos que chegaram até você, possam reverberar na comunidade, possam reverberar no reino de Deus, na vida de outras pessoas. Essas bênçãos não podem se limitar só a mim e a minha família, percebe? Aquilo que Deus faz no meu lar precisa alcançar outras pessoas no reino. Deus deseja fazer isso. Verso 16. Ao cair da tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com a sua palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. Com a sua palavra. Note essa expressão. Mais uma vez ressaltando a autoridade. Assim como a doença não pode resistir a Jesus, os demônios também não. Nem os demônios podem resistir à sua voz. O leproso, como eu disse, ele tocou um registro do seu poder. Ao centurião liberou uma palavra, um registro da sua autoridade. A sogra de Pedro, ele toca um registro do seu poder. Os endemoniados, ele libera uma palavra, um registro da sua autoridade. Cristo tem poder e autoridade sobre toda doença, sobre os espíritos malignos e sobre todo o mal que assola a humanidade. É isso que o autor está dizendo para nós. Seja qual for o tipo de mal, de sofrimento que assola a humanidade, Cristo tem poder para mudar. Ele tem poder. Não importa se é uma enfermidade, uma doença, ou se é a possessão demoníaca.
Cristo tem poder para livrar o homem do seu sofrimento. No verso 17, e aí, já caminhando aqui para o nosso fim, eu quero novamente falar com os irmãos sobre essa passagem e agora a gente mergulhar um pouco mais profundo na teologia que esse texto traz para nós. Porque Mateus ele está interpretando os acontecimentos. A gente precisa perceber isso. Ele não está só relatando os acontecimentos, mas quando ele relata o acontecimento e liga esse acontecimento a uma profecia, ele está fazendo uma leitura. É como se ele pegasse os óculos, digamos assim, da profecia messiânica do servo sofredor, e através desses óculos, então, ele lesse os acontecimentos à sua volta. Isso é algo muito extraordinário para a gente pensar nos evangelhos. Por quê? Porque isso mostra para nós, crentes em Jesus, discípulos de Jesus, um princípio. Como assim, pastor? Pensa comigo. Como eu e você devemos olhar para aquilo que acontece à nossa volta? Para o sofrimento humano. Você já pensou nisso? Como é que a gente olha, por exemplo, para a notícia de uma guerra? Ou para o sofrimento da fome no mundo? Ou para pessoas possuídas por espíritos malignos? Enfim, todo tipo de miséria que assola a humanidade. Como é que eu e você devemos olhar para essas coisas? Eu penso que aqui tem uma pista. Não é disso que o autor está falando, mas eu acho que é uma lição, vamos dizer assim, que acaba vindo a reboque nesse texto. Que é o quê? Ter essa percepção de olhar para o mundo à nossa volta, não com os nossos próprios olhos. Sabe por quê, irmãos? Pegando aqui o meu exemplo, se eu tentar olhar para você aqui agora, nem a Rosária eu enxergo direito. Sou cegueta mesmo. Assim. Tenho miopia e estigmatismo. Para mim é só um embaçado. Assim. Sei que a blusa dela é branca, é o que dá para discernir. De resto, eu não consigo discernir o rosto dela. O que eu quero dizer com isso? A nossa visão humana ela é sempre limitada e distorcida por causa da nossa natureza pecadora. Então, a nossa natureza pecadora nos faz olhar para o mundo e não conseguir discernir as coisas. Então, a gente olha e não entende. Por quê? Por causa do pecado. Então, a palavra de Deus são os óculos pelos quais a gente precisa olhar para o mundo à nossa volta. É isso que Mateus está fazendo. E de uma maneira muito bonita. Porque ele está falando dos versos que são o coração do poema. Esses versos que ele menciona é o coração do poema. É o momento de maior sofrimento ali do servo, quando ele vai à cruz. E através do sofrimento da cruz, quando ele fala, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Eu vou ler novamente o texto de Isaías, só para você poder enxergar isso. Ele fala assim, ele foi ferido. Está falando dos cravos em suas mãos, do seu corpo ali sofrendo as chicotadas, as bofetadas, a humilhação, o cuspe, a ridicularização. Está falando do peso da cruz sendo carregada. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e foi esmagado. Era o peso de levar aquele madeiro até o cume do Monte Gólgota. Está dizendo, olha, ele foi esmagado nesse momento ali, esmagado pelos nossos pecados. O sofrimento que estava sobre ele. E por esse sofrimento da cruz é que nós fomos sarados. É isso que Mateus está fazendo. Mateus está olhando para Jesus curando as enfermidades que assolam a humanidade por culpa do pecado. Porque a doença entrou no mundo por causa do pecado, o sofrimento humano é por causa do pecado. Toda mal que nos cerca, o nosso sofrimento é por causa do pecado. E aí Mateus está olhando para tudo isso e dizendo assim, mas ele levou naquela cruz, e naquela cruz ele sepultou o nosso sofrimento. Ele aniquilou todo o poder do pecado sobre nós. Ele levou toda essa dor, esse sofrimento nele. Recebeu isso no seu próprio corpo. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ser curados. É claro que Mateus não está falando de uma cura física apenas, irmão. Sabe por quê? Uma cura física teria prazo de validade. Você consegue entender isso? Tem prazo de validade. Por exemplo,
Você não andava, Deus faz andar, tem prazo de validade. Um dia você vai morrer, sim ou não? Você não enxergava, passou a enxergar, tem prazo de validade. Você não ouvia. E todo outro tipo de milagre que Deus possa fazer na sua vida tem um prazo de validade. Mas tem um milagre que é eterno. Você sabe qual é? A salvação. A salvação. Então, quando ele fala essas palavras sobre as enfermidades e que ele levou todas elas, ele não está falando só da doença, ele está falando de algo muito mais profundo do que isso, porque essas enfermidades são a representação do nosso pecado. Então, ele está dizendo, olha, ele levou sobre ele o nosso pecado e sobre as nossas... Nós o consideramos aflito e ferido por Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas maldades, para que o castigo que nos traz a paz, paz com Deus. Nós que vivíamos em guerra com Deus, agora temos paz com Deus. Temos paz com Deus por quê? Porque o castigo estava sobre ele e pelos seus ferimentos é que nós fomos sarados. Ele registra o coração do poema para dizer que naquela cruz, em meio ao seu sofrimento, Cristo levou sobre si todas as nossas dores, o nosso pecado e o nosso castigo. Para a gente terminar, Cristo não apenas tem poder para curar, mas ele tem compaixão com os que sofrem. Ele conhece os nossos sofrimentos, ele não está alheio às nossas dores, ele levou sobre si todo o peso do pecado por sua compaixão, para que agora ele pudesse oferecer graça aos pecadores, graça aos rejeitados como eu e você, graça a gente indigna. Gente indigna, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, não. Não sou digno que o Senhor nem me toque, sou um leproso espiritual. Mas ainda assim ele oferece graça ao pecador. E ele tomou sobre si naquela cruz com o seu sangue para nos purificar de todos os pecados. Não há doença que Jesus não possa curar, seja ela física ou na alma. Não há nada que seja difícil demais para Cristo. Ele tem poder para curar, ele tem poder para libertar e ele tem poder para salvar. É isso que ele está dizendo. Ele tem poder para curar a sogra de Pedro, ele tem poder para libertar as pessoas endemoniadas e ele tem poder para salvar, porque levou naquela cruz o nosso pecado. Nós devemos então invocá-lo? Sim, devemos invocá-lo. Por quê? Porque ele tem poder para responder às nossas orações. Agora, nós podemos invocá-lo? Claro que podemos. Veja só, há uma diferença entre dever e poder. Você deve invocar? Deve invocar. Porque Cristo é um Salvador digno de ser invocado. E tem poder para responder às nossas orações. Mas também eu quero dizer que nós podemos, porque apesar da sua santidade, ele oferece compaixão a pecadores como nós. Então eu e você devemos sim invocar ao Senhor. Mas que coisa maravilhosa é saber que apesar do seu muito poder, nós também podemos ir até ele na confiança de que ele ouvirá nossas orações. Sendo nós tão pecadores e ainda assim ele oferece compaixão a nós. Coisa maravilhosa. É não apenas reconhecer que Cristo tem poder, mas reconhecer que ele tem compaixão para mim e para você. Como diz Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até o Benjamin sabe. Jesus nunca estará insensível ao nosso sofrimento. É maravilhoso saber que mesmo Deus eterno, vestido de graça e de bondade, se importa comigo e com você. O buscamos como leproso, que vive separado. O procuramos como centurião, que reconhece a sua indignidade. E pedimos a Deus pela cura e pela salvação, como aquele que precisa que ele entre na nossa casa, como aquele que sofre, e pede apenas para que Cristo venha e o toque. Que Deus nos abençoe com essa palavra no nome de Jesus.